Bem-vindo ao nosso espaço de compartilhamento das boas práticas. O convidado do episódio de hoje é o Colégio Luterano Concórdia de São Leopoldo. Com o intuito de dialogar com os pais e orientar sobre temas importantes durante as atividades domiciliares, a instituição criou uma série de podcasts. A primeira edição, tema da nossa conversa de hoje, buscou ajudar as famílias da educação infantil com a alfabetização dos filhos. E quem vai explicar melhor sobre esse projeto é a coordenadora do turno vespertino, Carla Kern. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar essa prática que nós desenvolvemos lá no Colégio Concórdia. Prazer é todo nosso, Carla. Bom, a gente sabe que o podcast ele é um formato que cada vez tem mais adeptos e cresceu muito nos últimos anos. E aí eu queria saber por que vocês optaram por esse formato. É mais fácil? Era mais viável? Por que da escolha do podcast? Perfeito, Alana. Então, o Colégio Luterano Concórdia, na relação que estabelece com a comunidade escolar, tem como característica interagir de uma forma sempre muito respeitosa e cordial, favorecendo o diálogo constante e o que eu costumo chamar de uma escutativa, né? Uma escuta de fato comprometida com as expectativas e os anseios, né, das famílias e dos alunos. Neste contexto de pandemia que nós estamos vivendo este ano, não poderia ser diferente, né? Em especial quando se considera esse momento, então, de transição, de continuidade da educação infantil para o ensino fundamental, né? Quantas são as projeções, as expectativas e até mesmo a ansiedade, né, de pais e crianças ao ingressarem, né, ao chegarem ao primeiro ano do ensino fundamental. Então, nesse sentido, nós entendemos que a comunicação assertiva e o fortalecimento de uma rede de apoio entre a escola e as famílias se fazia fundamental para garantir, de fato, a aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes, né? Neste ano, mais do que nunca, é preciso cuidarmos uns dos outros e buscarmos ações aí nesse sentido. Foi com essa intenção, então, que esse canal, né, e o programa, então, essa série foi inaugurada. Logo na primeira reunião virtual, né, com os pais representantes das turmas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, essa demanda foi manifestada, né, os pais, eles tinham curiosidade e muito interesse em saber como apoiar os filhos nesse momento da alfabetização. Junto com essa curiosidade, a gente sentiu uma boa dose de ansiedade, né? Então, além das ações que nós já vínhamos realizando no colégio, através de uma comunicação muito próxima com as professoras regentes, com membros da equipe diretiva, sugestão de lives, de vídeos, né, textos, para poder realmente minimizar um pouco essa ansiedade, nós entendemos que precisávamos buscar novas estratégias, né? E aí, então, nos debruçamos a pensar, criar, né, e pensar juntos, né, em formas de conseguir compartilhar conteúdo sobre esse tema utilizando outras plataformas. E aí, em reunião, então, com as professoras regentes das turmas de primeiro, segundos anos, as professoras Fernanda, Patrícia, Kátia, e também junto à orientadora educacional, Denise, e a nossa psicóloga escolar, Juliana, nós percebemos que nós mesmas estávamos num momento onde consumíamos muitos podcasts com temas do nosso interesse, pelo próprio formato, né, Alana, e características, assim, do podcast, né? Ele é um material que ele chega e é distribuído através de áudio, né, muito semelhante a um rádio, então ele torna-se super acessível, e ele tem um diferencial que neste momento, né, pandêmico que estamos vivendo, seria muito oportuno, porque ele não é um programa ao vivo, então as pessoas podem consumir e escutar esse conteúdo dentro da sua rotina, quando ficar melhor para si, né? Seja se deslocando até o mercado ou fazendo alguma tarefa em casa. Além de que a gente também não precisa parar com tudo que estamos fazendo para focar nossa atenção somente naquele material, né? Porque a gente pode simplesmente escutá-lo e ir realmente acompanhando esse bate-papo. Foi então que nós entendemos que poderíamos lançar mão desse recurso e lá fomos nós, então, criar essa série, né?
intitulada como Roda de Conversa, e nesse episódio, então, falamos sobre alfabetização. As professoras regentes compartilharam algumas questões relacionadas ao processo de alfabetização em si, como ele ocorre, quais os comportamentos comuns, né, e inerentes que a gente observa nas crianças, que são bastante naturais neste momento, como os pais podem realmente estar apoiando, estimulando, né, essas práticas alfabetizadoras no cotidiano de cada família, sempre buscando alimentar essa curiosidade, esse interesse das crianças, né, por este mundo letrado. E também compartilhamos, então, algumas dicas, né, para os pais, caso a ansiedade batesse a porta, né, o que eles poderiam fazer, então, para conseguir regular essas emoções aí, diante desse processo tão lindo, né, e importante aí na vida escolar das crianças. Que legal, Carla. E, por exemplo, quem agora se interessou por essa ideia do podcast, podia explicar um pouco mais como é que foram realizadas as gravações, né? Porque às vezes gravar um podcast é simples, a gente não precisa de plataformas muito complexas, né? Dá para fazer um podcast pelo próprio Zoom, pelo Teams, que são plataformas muito usadas pelas escolas, né? Isso mesmo, né? Toda ação, né, que a escola se propõe a fazer, ela sempre vai ter também alguns desafios, né? Então, num primeiro momento, nós nos mostramos muito engajadas e empolgadas. Essa é uma característica bem marcante da equipe docente do Colégio Luterano Concórdia, assim, essa energia vibrante, né, que eles realmente colocam, né, nas ações e nos projetos, assim, que a gente se propõe a fazer. E aí tivemos que, de fato, buscar, né, ferramentas e nos instrumentalizar para fazer uma gravação, criar o roteiro, entender, né, que esse roteiro, a proposta do podcast, eles são produzidos sob demanda, então, entender quais eram as demandas de fato, né, da comunidade para criar o roteiro, pensar, então, de que forma, né, qual o melhor recurso para conseguir realmente fazer a gravação, e aí depois, então, editar vídeos, né, editar esse áudio, poder distribuir ele, né, e a gente percebe que houve, assim, uma receptividade, assim, das famílias, né, à medida que a gente foi fazendo essa divulgação. Contamos com a nossa assessora de imprensa, a Elizabeth, né, que nos auxiliou nesse momento, distribuindo, então, né, divulgando através dos canais oficiais do colégio e também contando com os pais representantes como mediadores para poder divulgar e levar, né, esse episódio de uma forma mais acessível até todas as famílias, para que elas pudessem, de fato, consumir, escutar e minimizar um pouco essas angústias, promover esse diálogo sobre o tema, né, que estava ali inquietando tantos pais. E dentro desse gancho da receptividade das famílias, qual foi o feedback que os pais deram? O podcast ajudou, tentou, acalmou, minimizou um pouco todo esse nervosismo, né, essa angústia? Como é que foi esse retorno das famílias para vocês? Perfeito, perfeito. Então, né, a receptividade foi ótima, eles aprovaram sim, né, os feedbacks que chegaram até nós foram bem positivos, inclusive com incentivos, né, para novos episódios. Então, isso, né, nos deixou aí muito contentes, assim, com essa aceitação. Em nossa avaliação, nós acreditamos que o próprio formato do podcast, né, através deste bate-papo leve, descontraído, ele proporciona, então, essa leveza para estes temas que, por vezes, podem parecer pesados, complexos e até difíceis, né, de manejar e de dialogar. Então, para alguns pais, né, que compartilharam conosco, eles disseram que se sentiram, assim, juntos conosco ali naquela roda de conversa. E, com isso, sim, a ansiedade conseguiu ser minimizada. Ah, que bacana e que bom que houve esse retorno, né, de incentivar novos episódios. E aí entra uma pergunta, assim, a instituição já tem planos para lançar mais algum episódio, né, ou explorar esse formato com outros temas? Tu bem comentou que não é só uma preocupação pedagógica, né, mas vocês também envolveram psicólogas, né, todo esse lado emocional também das crianças. E aí pode vir um trabalho futuro aí nesse formato podcast? Sim, já temos outros temas aí que surgiram, né, através das demandas da comunidade.
Um deles, que inclusive já mobilizamos aí os professores das oficinas e do próprio componente curricular de teatro, música e arte, né? Nós queremos trazer esse tema para a nossa roda de conversa, assim. Como a arte vem contribuindo na regulação emocional neste momento que nós estamos vivenciando este ano. Então, já temos aí, já iniciamos até, fizemos o roteiro, fizemos o primeiro ensaio e temos aí como meta ainda gravar mais este episódio. Bacana, então a comunidade escolar do Colégio Concórdia pode aguardar que tem coisa legal sendo produzida. Isso. E Carla, avaliando agora, né, esse longo período que a gente ainda está em ensino remoto, né? Agora a gente tem um retorno gradual às aulas presenciais, né? O Colégio Luterano Concórdia ainda não retomou as atividades presenciais, mas a gente já tem esses exemplos em várias cidades. Aí eu queria escutar um pouco, né, como coordenadora, qual é a avaliação desse processo, né? Ainda nessa questão da alfabetização das crianças. É possível alfabetizar as crianças pelo ensino remoto, né? Como é que foi esse trabalho do Colégio Concórdia nesse processo de alfabetização das crianças? Bem, Alana, esse período ele tem nos ensinado mais do que nunca, né, que a nossa saúde, as pessoas, elas são bens muito preciosos, né, e que precisam do nosso cuidado, afeto e proteção. Pensando e fazendo uma avaliação deste atendimento não presencial, né, que nós experienciamos aí no transcorrer deste ano, nós entendemos que quando se trata, em especial, deste processo de alfabetização que estamos falando hoje, a dimensão emocional, ela é tão importante quanto a dimensão cognitiva, né? A afetividade, as emoções, a aprendizagem estão intimamente ligadas. Isso é algo que, para os educadores, já é unânime, né? E que, para as famílias, isso apareceu de uma forma muito forte e muito visível este ano, por estarem ali lado a lado, apoiando e acompanhando seus filhos neste momento. Então, investir sempre em práticas que vão realmente contemplar esse olhar, né, para as competências socioemocionais, se faz imprescindível, né, para que realmente todos tenham êxito aí nos seus percursos de aprendizagem. Por mais clichê que possa parecer que cada criança tem seu ritmo de aprendizagem, isso mais do que nunca se efetivou, né, e está aí muito claro para todos que se prontificaram em acompanhar aí e conseguiram se organizar também dentro das suas rotinas para acompanhar e apoiar seus filhos nos estudos e em casa. Então, confiar no trabalho da escola e firmar uma relação de parceria são ações muito importantes, né? E, além disso, é claro, um percurso didático consistente, sistemático, constante, né, regular, é fundamental para o êxito, né, de todos aí na conquista pela alfabetização, né? Então, a alfabetização, ela não se dá num passe de mágicas, né? Mas existe um percurso e um processo sistematizado, né, com uma sequência didática coerente e alinhada aí com as competências e as habilidades previstas, né, no desenvolvimento aí da alfabetização. Legal, mais do que nunca, né, ficou claro, né, como é importante essa relação das famílias com a escola, né, porque não é só o papel de ensinar, de educar as crianças, né, cabe a tanto as famílias como as instituições de ensino. É muito legal ver que a gente tem exemplos muito legais sobre essa relação e o fortalecimento desses laços, né, durante o ensino remoto. Carla, só tenho a agradecer por compartilhar conosco um pouquinho, né, desse trabalho do Colégio Concórdia, desse projeto de podcast. Tomara que venham muitos e muitos outros episódios, né? E parabéns pelo projeto, por todo esse trabalho com a educação infantil, com os primeiros anos do ensino fundamental. E eu abro esse espaço agora, então, para alguma mensagem, alguma consideração final. Fica à vontade. Eu agradeço também essa oportunidade, né, de compartilhar uma prática, né, que foi tão importante e positiva, desenvolvida no Colégio Luterano Concórdia. Desejar a todos aí um excelente final de ano letivo. Com certeza foi um ano atípico, foi um ano letivo diferente de outros anos,
quando brindamos o ano novo, entre tantas projeções, jamais imaginávamos, né, que nos depararíamos aí com uma vivência como esta, mas com certeza ficam inúmeros aprendizados e que levaremos aí como bagagem bem importante para os próximos anos. Então, um fraterno abraço, muito obrigada pela oportunidade e tudo de bom a todos que nos ouvem. Nós que agradecemos a participação, Carla. E para quem se inspirou e quer conhecer um pouco mais esse projeto, entra lá no Spotify e busca, né, por Roda de Conversa sobre alfabetização. Ou também pode acessar o link aqui na descrição desse vídeo. E aí você já aproveita para deixar o seu like nesse episódio. E você continua por dentro dos principais conteúdos da educação através do nosso portal e nas redes sociais do Cinep. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo. É só clicar nesse botão vermelho logo abaixo. Lembre também de acionar o sininho, assim você recebe alerta dos novos vídeos no seu celular. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!